Olá, gente. Vamos continuar aqui com o nosso último vídeo, né, da correção da OBA 2022, nível 4, questão 9. No Natal de 2021, uma obra-prima da engenharia espacial foi lançada ao espaço. Trata-se do telescópio espacial James Webb Space Telescope, com 6.000 kg de massa, 6 toneladas de massa, que levou décadas para ser desenvolvido e demandou investimento de 10 bilhões de dólares dos Estados Unidos, Europa e Canadá. Para posicionar o James Webb no ponto de Lagrange L2, situado a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, ao longo da linha Terra-Lua, foi utilizado o foguete europeu Ariane 5, que possui 3 estágios, conforme ilustrado na figura. Então tem aqui a figura, olha, os 3 estágios, né? O primeiro estágio aqui são esses 2 tanques de combustível, né? Digamos assim. Aí depois acaba todo o combustível, vem o segundo estágio, aí acaba o combustível dele, vem o terceiro estágio. Os 2 motores do primeiro estágio do Ariane 5 utilizam propelente sólido e funcionam por 2 minutos, após os quais são liberados caindo no mar. Então eles são ejetados, né, quando queima o combustível, e aí eles caem no mar para não cair na terra, né, em cima das pessoas. Então ele já coloca esses locais de lançamento próximos ao mar, né. Tá. O motor do segundo estágio funciona por 9 minutos, findos os quais o estágio é ejetado e o motor do terceiro estágio é acionado. Este funciona por 16 minutos. O segundo e terceiro estágios fazem uso de propelente líquido, hidrogênio, que é o combustível, e o oxigênio, que é o oxidante. A energia liberada durante a reação química entre o gás oxigênio e o gás hidrogênio e o gás oxigênio gera um vapor de água a 3.000 graus Celsius de temperatura e 100 atmosferas de pressão no interior da câmara de combustão. É a expansão destes gases através da tubeira que gera a força de empuxo necessária ao movimento do Ariane 5. Então tem aqui, né, são 2 tanques, né, no estágio. Aí a tubeira, né, que é por onde sai aquelas chamas, né, que são onde saem os gases. E aqui está a reação química, né, que acontece aqui. Vamos lá. Item A. Considere que, no instante do lançamento, a massa total do foguete Ariane 5 é de 800.000 kg. Qual é a porcentagem desse total que corresponde ao telescópio espacial James Webb? Então, gente, ele está querendo saber qual a porcentagem. Olha, porcentagem é regrinha de 3, né? Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar a massa em quilos, tá? E aqui a gente coloca a porcentagem, olha. Então o foguete Ariane, né? Ele tem 800.000 kg. E ele corresponde a 100%, certo? Porque ele, né? Todo o foguete, ele levou o telescópio lá para o espaço. O telescópio que estava junto dele, que estava dentro aí do foguete, né? Estava aqui, olha, nessa cápsula aqui, né? Ele tem 6.000 kg, tá? E aí a regrinha fica assim, olha, 800.000 kg da massa do foguete Ariane corresponde 100% do peso dele. E a gente quer saber os 6.000 kg do telescópio, corresponde a quantos por cento? Então é só fazer uma regrinha de 3, né? Aí multiplica aqui cruzado. 800.000 vezes x dá 800.000x igual 6.000 vezes 100. Então é só você pegar os 6.000 e acrescentar esses 2 zeros, olha. Então deu 600.000. Aí o 800.000 está multiplicando, né? Passa para baixo dividindo e fica 600.000 por 800.000. Bom, se você tiver uma calculadora, você faz na calculadora. Se você não tem, você corta os zeros aqui, olha. Um de cima com o de baixo. E ficou 6 dividido por 8, tá vendo? 6 dividido por 8, olha,
não dá, né? Então você coloca um 0 e um 0 e vírgula. 60 por 8 dá 7. 7 vezes 8, 56. Para chegar no 60 são 4. Aí coloca outro 0. 40 dividido por 8, 5. Então dá 0,75. Aí como é o x que eu estou querendo, ele está na coluna da porcentagem. Então 0,75%. Então eu já elimino a letra B, já elimino a letra C e já elimino a letra E. Tá? Fiquei entre a A e a D. Vamos para o item B aqui, olha. Considerando-se que as ondas eletromagnéticas enviadas pelo sistema de transmissão do James Webb viajam à velocidade da luz. Então, as ondas eletromagnéticas viajam a 300 mil km por segundo, tá? É isso que ele está pedindo para a gente considerar. Qual é o tempo necessário para que essa informação chegar do telescópio espacial à Terra? Então, esse telescópio ele vai estar, para posicionar o James Webb, né, no ponto de Lagrange L2, situado a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, né? Então a gente já tem a distância, concorda? E aí ele quer saber, né, qual é o tempo necessário. Tá? Então a gente vai utilizar a fórmula da velocidade. Vocês lembram da fórmula da velocidade? A velocidade, né? Quando alguém pergunta para você assim, olha, passou um carro ali, ele estava a 200 km por hora, né? A gente usa quilômetros por hora, né? O que é a velocidade então, né? A gente fala em quilômetros por hora, né? No nosso dia a dia. O quilômetro é uma medida de comprimento, né? É a distância, certo? Então seria esse 1,5 milhão de quilômetros, tá? Então a velocidade eu vou fazer a distância pelo tempo. 1,5 milhão de quilômetros, né? Se eu escrever isso aqui, ó, fica 1.500. Então colocando mais 3 zeros fica 1,5 milhão, tá? Então 1,5 milhão de quilômetros. Não, ele quer saber o tempo, né? Tá. E aqui eu colocaria o tempo, ó, tá? Então, a fórmula da velocidade, né, é V igual a gente usa em física, né, delta S sobre delta T, né, intervalo de espaço pela a variação de espaço pela variação de tempo, tá? Então, no lugar desse V que eu coloquei V aqui, né, que eu já sei a velocidade, né, que é 300 mil km por segundo, então eu vou substituir, tá? Então, deixa eu chegar lá um pouquinho mais para cá. E aí vai ficar assim agora, ó. No lugar desse V, eu vou colocar o 300 mil, porque eu já sei que V, que é a velocidade, é 300 mil. E sempre que ficar assim, um número igual a uma fração, você transforma numa regra de 3. Como que eu faço isso? Eu coloco 1 aqui embaixo, ó, e multiplico cruzado. Então fica 300 mil vezes T, dá 300 mil T. Igual 1.500.000 vezes 1 dá 1.500.000. Aí o 300 mil está multiplicando, passa para lá dividindo, né? Então fica 1.500.000 dividido por 300 mil. Posso cortar os zeros, né? Ó, um de cima com o de baixo. Ó, que conta que ficou, gente? 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 dá 5, né? Ou seja, 5 vai ser a letra D, olha. Então, 5 segundos, né? Aí você fala assim, professor, mas não era quilômetros por hora, né? Por que tá segundo ali? Porque esse 300 mil, ele tava em quilômetros por segundo, né? Tava em quilômetros por segundo. Quando você dividiu esse quilômetro por esse quilômetro por segundo, o quilômetro corta e sobra o segundo, tá? Por isso que fica 5 segundos. Então é a letra D, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês deixam na mensagem que eu respondo, tá? Vamos para a última, gente, para 10? Vamos lá, questão 10. Um pouquinho grande o enunciado. Vamos lá. Em 18 de fevereiro de 21, a NASA pousou em Marte o Jeep robô Perseverance e o pequeno helicóptero Ingenuity, ilustrada na figura. Então essa figura aqui, olha. Para se manter em uma determinada altitude na atmosfera marciana, a força aerodinâmica de sustentação, S, gerada pela rotação do seu conjunto de hélices, tem que ser igual à força-peso,
que é P igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Como a gravidade na superfície marciana é menor que aquela existente na superfície terrestre, parece ser mais fácil voar em Marte do que na Terra. Porque na Terra, né, a gravidade é maior, então ela puxa mais, né? Então o foguetinho aí, né, o helicóptero, ele tem que fazer mais força para ele se manter no ar, né? Porque o planeta Terra tem a gravidade maior, a aceleração da gravidade maior, então ele puxa com mais força, tá? Do que Marte, né? Mas não é tão simples assim. A força S é proporcional à densidade atmosférica, que próximo à superfície marciana equivale a 1% daquela existente na superfície terrestre. Para compensar a baixa densidade, o conjunto de hélices do Ingenuity gira a 2.400 rotações por minuto. A energia necessária para girar as hélices é fornecida por baterias, alimentadas por energia solar. Nesse contexto, o Ingenuity é considerado pela NASA um demonstrador tecnológico, ou seja, seu objetivo é mostrar a possibilidade de voar na rarefeita atmosfera do planeta vermelho. Dica: em seus cálculos, considere a aceleração da gravidade G em Marte igual a 0,40 daquela existente na Terra. Vamos lá para o item A. O Ingenuity tem massa M igual a 2 kg. Calcule a força aerodinâmica de sustentação S necessária para mantê-lo voando numa posição fixa próxima à superfície de Marte. Considere que a aceleração da gravidade na superfície da Terra seja de 10 metros por segundo ao quadrado. Então ele quer saber a força aerodinâmica de sustentação. Então vamos lá. Força, gente, é massa vezes aceleração, né? No caso aqui do helicóptero, né, a força aqui é o peso, tá? A força peso. Então a força peso é massa vezes aceleração da gravidade, tá? Se ele estivesse aqui na Terra, né, seria 2 kg, né? A massa dele é 2, olha. E a aceleração da gravidade 10. Seria 20 kg. Só que a aceleração da gravidade em Marte é para ser considerada 0,40 da existente na Terra, entendeu? Então, na Terra é 10%. Agora, 0,40 vezes 10 é 4, tá? Então, aqui ele está considerando como se a aceleração da gravidade em Marte é de 4 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Então, 2 vezes 4, né, 2 kg, vezes 4 metros por segundo ao quadrado, vai dar 8 newtons. Então, uma formulazinha simples, né? Segundo a lei de Newton, aí, né, força igual a massa vezes a aceleração, e aí a gente lembra da força peso. Então, a gente já descarta a letra A, a letra B e a letra D, certo? E agora vamos para o item B. Usando uma abordagem simplificada, a força de sustentação que atua sobre as hélices é dada por S igual a C vezes esse P aí, né? Não sei se é um P ou se é um Rho, né? Letra grega, vezes a velocidade ao quadrado. Onde C é uma constante, então ela é uma constante, é um valor fixo, tá? Não muda. P é a densidade atmosférica, né? Então na Terra a gente tem uma densidade atmosférica, em Marte a gente tem uma densidade atmosférica que é 1% da atmosfera, da densidade da Terra, tá? Então a Terra, ela tem uma atmosfera, né? A gente está acostumado com ela, mas ela é 100 vezes mais densa do que Marte. Ou então podemos dizer que Marte tem uma atmosfera 100 vezes menos densa do que na Terra. Então as moléculas, né, de oxigênio, de nitrogênio, o que é a formação da nossa atmosfera, os gases que formam a nossa atmosfera e tudo que está em volta da gente está cheio de moléculas, né, que a gente não vê, né, mas a gente está respirando, né, essas moléculas, né. Em Marte já não é assim. É como se você fosse num lugar super alto aqui na Terra, né? Tem lugares assim que o ar é rarefeito, né? Que tem pouco ar, que a pessoa tem, às vezes elas passam mal. Na Bolívia, lá na altitude de La Paz, né? Que fica a uns 4.000 metros de altitude, né?
eles utilizam folhas de coca, mastigam folha de coca para dar uma sensação de mais tranquilidade, né? Para a pessoa não ficar desesperada com a falta de ar, tá? Com a baixa quantidade de oxigênio no ar, né? Então essa é a densidade atmosférica, tá? Em Marte é uma densidade muito baixa, tem poucas, a maioria da atmosfera, né? A gente já viu em outras questões aí. A atmosfera é formada basicamente por dióxido de carbono, 95% de dióxido de carbono, mas não quer dizer que a atmosfera deles é tão densa quanto a nossa. Tem 95% de dióxido de carbono, mas ainda assim é pouco, muito pouco, tá? Tem muito pouco atmosfera em Marte. E vê a velocidade média de rotação das hélices. Então a gente já tem aqui, né, as rotações aqui, olha, 2.400 rotações por minuto, né? Então a gente já tem algumas medidas aí. Considerando que a velocidade de rotação das hélices é a mesma em Marte e na Terra, calcule a razão S de Terra por S de Marte, tá? Então ele quer saber aí, né, a força de sustentação, a razão entre a força de sustentação do helicóptero na Terra e a força de sustentação em Marte. Então, já vamos aproveitar que essa fórmula está aqui. Eu vou colocar assim, ó, S de Terra por S de Marte. A constante, como ela é a mesma, eu posso cortar, tá bom? A velocidade é a mesma também, concorda? Então, eu posso cortar, nem preciso colocar aqui 2.400 rotações por minuto, né? Eu não preciso colocar a velocidade dela porque está dizendo que é a mesma, então eu corto também, é a mesma. E quando você divide um número por ele mesmo, dá 1, você pode cortar. Então vai ficar assim, ó, a única coisa que eu vou levar em consideração é a densidade atmosférica. Na Terra, em Marte é 1% da Terra. Então aqui você pode colocar assim que na Terra é 100, por exemplo, eu não preciso saber quanto que é, eu posso colocar que é 100. E em Marte eu coloco que é 1, porque é 1%, ou seja, é 100 vezes menor. Como não tem as quantidades aí, eu posso colocar que é 100 e aqui 1, tá? E 100 dividido por 1 é 100, certo? Então a razão, né? A quantidade de vezes em que essa força de sustentação é maior na Terra em relação a Marte, né? É de 100 vezes, porque C é uma constante, então a gente elimina, porque é o mesmo valor na Terra e em Marte. A velocidade da hélice também é a mesma, então só vai levar em consideração as densidades atmosféricas, e na Terra é 100 vezes maior. Então a razão, né, da sustentação da Terra para a sustentação de Marte é de 100. A gente não precisaria ter feito um cálculo, né? Bastava saber que C era uma constante, a velocidade também seria a mesma, então é só analisar as densidades, tá? Como a densidade de Marte é 1%, né? Quer dizer que ela é 100 vezes menor do que na Terra, então a Terra vai ser 100 vezes maior. Então aqui vai ser a letra E. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca nas mensagens aí que eu respondo. Tá certo, gente? Então, uma boa sorte a todos. Espero que vocês tenham ido bem, mas quem tiver a oportunidade de fazer no ano que vem, já vai se preparando, já sabe como é que é a prova, já sabe que pode usar calculadora, né? Já procura aí uma calculadora científica. Se não tiver condição de comprar, pede para alguém emprestado e vai se preparando aí, porque vocês viram, não é tão difícil, não precisa saber tanta coisa, você não precisa ler livros de astronomia para saber fazer essa prova. Basta você saber uns conceitos de física, saber fazer as contas de matemática e aí você consegue se sair bem. Tá bom? Interpretação também tem bastante aí, né? Bom, então é isso, gente. Então um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.